Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma enorme honra para mim quando chega essa hora, para nossa conversa. Sempre nós estamos conversando ao redor da palavra de Deus, nossa comunhão ao redor do que está escrito na mensagem, porque todo o nosso propósito é exaltar a Jesus através da Bíblia e através da mensagem. Porque quando aqueles 7 trovões de Apocalipse soaram, veja, essas 7 vozes que soaram quando desceu o anjo forte, o arcanjo, em Apocalipse 10, ele bradou com grande voz. Veja, quando ele bradou, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Esses 7 trovões, veja, essa é a voz de Deus, porque ele faria 3 coisas em sua descida, de acordo com Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses. Primeiro foi o alarido, esse era Jesus, através de Elias, de Malaquias 4. Veja, agora é a voz, veja, a voz de arcanjo. Veja, o mormônio está na sepultura, mas a voz permanece. E a voz é essa mensagem. Minhas palavras são espírito e vida. Essa voz está soando diretamente através da mensagem. Tivemos o sinal e a voz do sinal. Veja, isso é o que segue ao ministério do 7º anjo, a voz. E nessa voz está o poder para tirar a noiva de trás das tradições, de trás dos credos e dogmas. Veja, tirá-la da sepultura religiosa, esta voz que chama a igreja para fora da sepultura denominacional, dizendo a ela: desperta de entre os mortos, porque veja, o cavaleiro do cavalo amarelo chama-se morte, e ele soletra-se denominação. Veja, a morte, o incrédulo jaz no maligno, veja, estão mortos em delitos e pecados, de acordo com Efésios 2. Veja, quando chegasse a dispensação, a plenitude dos tempos, veja, Efésios 1:10, Deus viria para juntar a cabeça com o corpo, de acordo com a profecia. Quando o tempo não é mais, veja, quando termina a era de Laodiceia, o anjo forte desce do céu em Apocalipse 10, põe um pé na terra e um pé no mar, levanta a sua mão e diz: o tempo acabou. Veja, agora as eras denominacionais, as dispensações gentílicas terminaram. Quando o 7º anjo é expulso, veja, jogado para fora, e quando eles jogam ele para fora, jogam o Filho do Homem, Jesus Cristo, que estava encarnado na pessoa de Elias, escondido atrás de um véu de peles humanas. As tradições não puderam recebê-lo, veja, e por não poder recebê-lo, veja, rejeitaram a pedra de coroa, rejeitaram a Cristo, porque Jesus disse: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Deus enviou. Quando nós rejeitamos aquele que Deus enviou, rejeitamos a Cristo. Essa é a Bíblia. Veja, e ele está escondido, veja, dos incrédulos, escondido, velado, através de uma pele, como ele foi no passado, porque a palavra sempre tem que estar velada. Lá atrás eram peles de animais, hoje é pele humana. A mesma coisa aconteceu quando o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Veja, quando o véu foi rasgado, foi para mostrar que o pilar de fogo não estava mais atrás do véu de peles de animais, estava agora velado atrás da pele humana do ungido, do Messias, pendurado no Calvário. O mesmo acontece hoje. Veja, o véu de tradições foi rasgado, o véu de teologia foi rasgado, para mostrar que Deus não está dentro do sistema organizado, dentro das denominações, de que ele estava escondido atrás de peles humanas, outra vez, a pele do seu profeta, e por conseguinte, hoje, atrás da pele de sua igreja. Como eles não conseguem rasgar essa pele, eles tropeçam na pele, como os irmãos de Jesus tropeçaram em Jesus. Os seus irmãos não criam nele por causa da pele humana.
eles o conheciam desde bebê, desde criança, viram ele sendo obediente aos seus pais, viram ele trabalhando com seu pai, com José, melhor dizendo, na marcenaria, nos trabalhos de carpintaria e assim por diante. Não puderam crer nele. Agora, o mistério dessas 7 vozes, veja, dessa voz poderosa para criar, veja, para fazer, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Agora aqui nesse 8º dia, a igreja entrando já em eternidade, veja, porque temos isso, essa figura no templo que Moisés edificou. No primeiro átrio estava o altar do sacrifício, a Páscoa. Logo havia uma bacia para lavar, Atos 2:38. Logo iniciou-se o segundo lugar, onde estavam os 7 castiçais. Veja, as 7 eras da igreja, iniciando com o primeiro mensageiro, Atos 19, o apóstolo São Paulo. Veja, e fundando a igreja de Éfeso, ele foi a primeira estrela. Veja, e durante 7 eras, 2000 anos, esses 7 mensageiros, essas 7 estrelas iluminaram o caminho da igreja durante esses 2 dias, durante esses 2000 anos, porque Oséias viu isso em forma de uma profecia. Oséias disse no capítulo 6, e depois dos 2 dias, ele nos ressuscitará. Então vem agora um dia, um 8º dia, que era agora a entrada no lugar mais santo, onde estava a glória da Shekinah, onde estava a palavra velada por pele de animais, onde estava o maná escondido, a vara de Arão que havia reverdecido, os querubins com suas asas estendidas, veja, as águias, a águia voando, e ali descia então a glória da Shekinah, lugar de habitação de Deus. Veja, um lugar para a igreja entrar, já entrando a eternidade. Veja, além do véu, onde a igreja é chamada para entrar, para se alimentar do maná escondido. Veja, ali está o poder vivificador, ali está o lugar para ser transformado, ali está o alimento espiritual em seu devido tempo. É ali aonde a igreja deve entrar. Veja, nesse lugar secreto. Por conseguinte, veja, está além da pele, atrás desse véu, hoje a palavra velada, lá onde a igreja vai se alimentar da palavra manifestada. Veja, aonde Jesus está escondido. Nós estamos aqui para exaltar a Jesus, exaltar a palavra feita carne, exaltar a ele através do ministério do 7º anjo, e por conseguinte hoje a igreja se alimentando desse maná escondido. Então prega o profeta uma importante mensagem: o poderoso Deus desvelado perante nós. Veja, onde nós temos que ir para nos alimentarmos do poder vivificador, do alimento espiritual em seu devido tempo. Então temos a seguinte escritura, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, aquilo que ia passar, na verdade. Aquilo era apenas uma figura, apenas um tipo, daria lugar a algo mais perfeito, estaria além do aparente, no mundo invisível. Veja, mas os seus sentidos foram endurecidos. Veja, sentidos, os olhos, os ouvidos, veja, os sentidos do espírito, veja, sentidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Até hoje os judeus, quando fazem suas festas anuais, quando leem o Pentateuco, veja, quando ele se refere a Moisés, a Abraão e assim por diante, não conseguem enxergar o que está por trás dos tipos, escondido nas pessoas e nos símbolos. Veja, o qual foi por Cristo abolido. Então ele trouxe o Novo Testamento. Veja, ele magnificou a lei, por isso que o véu foi rasgado. E ele disse: destruí esse templo, em 3 dias eu levanto. Veja, a arca nunca mais seria vista, de acordo com Jeremias 3. Pode ler lá, que não se daria mais importância àquela arca, que no passado foi tão importante e que representava a presença de Deus no meio de Israel. Aquilo acabou, passou, porque tudo aquilo se referia a Cristo. Isso está no livro de Hebreus,
capítulo 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, porque tudo se reuniu em Cristo. Todo o mistério da piedade se resume em Cristo. Veja, e até hoje, como é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O mesmo hoje sobre os gentios que carregam essa mensagem. Ainda o véu está no coração deles. Eles pregam a mensagem apenas, a primeira e a segunda etapa, apenas sem selos, mas não conseguem ir além, lá onde está o lugar que a igreja tem que entrar para receber o poder vivificador para ser transformado, sermos transformados. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então veja, há uma transformação, há uma passagem, há uma entrada. Por isso que Páscoa significa passagem. Temos o primeiro êxodo, segundo êxodo e o terceiro êxodo. Sim, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, veja, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, o pilar de fogo estaria escondido atrás de peles humanas aqui no tempo do fim. Então prega o profeta essa poderosa mensagem. Veja, página 19. E vemos aqui que Deus sempre tem tido pele nele. Veja, quando Moisés o viu, ele tinha pele nele. Ele parecia um homem, quando Deus estava atrás das cortinas, ele tinha pele nele. E Deus hoje à noite, em sua igreja, está velado em sua igreja, com pele nele. Veja, ele ainda é o mesmo Deus hoje à noite. Veja, mas agora, como sempre, o véu de pele é o que apanha as tradições. Simplesmente não conseguem acreditar que é Deus fazendo-os agir desse jeito. Está vendo? É porque Deus está velado na sua igreja, em pele nele. Isso mesmo, ele está escondido do incrédulo e está revelado para o crente, sim senhor. Agora, quando o véu das tradições dele, de tradições dos anciãos, e atravessa-se a palavra, então torna-se plenamente visível. Nós o vemos. Veja, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Veja, nós o vemos. Deidade novamente velada em carne humana. Hebreus 1 disse que, e também Gênesis 18, Hebreus 1 disse que ele, nesses últimos dias, nos falaria pelo Filho. Gênesis 18, Deus aparece em carne humana, velado em pele humana, e fez o sinal do Messias de costas para a tenda, quando discerniu os pensamentos de Sara. Você se lembra que Deus era um homem que se encontrava ali comendo e conversando com Abraão, e disse o que Sara estava fazendo na tenda atrás dele? Esse mesmo sinal seria feito aqui no tempo do fim, porque assim como foi lá nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Qual é o problema? A pele humana. Não consegue romper o véu de tradições. Veja, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Deidade velada novamente em carne humana. Isso tudo citado em Lucas 17:30. Agora veja, vamos saltar lá para o versículo, para a página 20. Veja. E a sua pele também pode ser mudada hoje à noite para ser um abrigo para Deus. Deus habitando em humanidade. Veja, as antigas peles de texugo. Vemos que atrás disso estava ali dentro, estava a palavra. Veja, a palavra não mais no papel hoje, mas velada em carne humana. Ali também estavam os pães da proposição. Veja, a arca era borrifada. E o que era isso? A glória Shekinah estava ali dentro. Aquilo tudo era uma figura. Agora a palavra é uma semente, e ela não pode produzir até que o sol bata nela. O sol tem que estar acima da semente para fazê-la produzir, para fazê-la brotar. E esta é a única maneira de você tomar a palavra, está vendo? Tome a palavra de Deus em seu coração e entre na glória Shekinah. E quando entrar, isso trará os pães da proposição, alimento. Veja, maná que somente é dado a um povo separado. A única coisa que pode comê-lo, que tem permissão de comê-lo, é somente o povo que tem permissão e que conhece isso. Veja, Paulo disse aqui, transformando de glória em glória. Você está vendo? Finalmente chega de volta à sua glória original. É justamente como uma semente da glória da manhã. A semente de uma flor, ela cai na terra. A semente de milho cai na terra. Qual é a primeira coisa? Nasce e é um pequeno broto. Então torna-se um pendão. Então de pendão volta ao seu grão original. Ora, foi exatamente isso que a igreja fez. Ela veio de Lutero, veja, Wesley,
de volta ao grama original, de volta à sua glória original, de volta à glória em que ela estava no princípio. Onde ela estava? Velada em Cristo. Sim, o sol que nasceu no leste é o mesmo sol que manifesta a mesma coisa no oeste. Veja, transformando-se de glória em glória. Transformou-se de pagã a Lutero, veja, do catolicismo a Lutero, Lutero a Wesley, Wesley Pentecostes, e assim transformando-se de glória em glória, produzindo maná escondido. E agora está madura para trazê-lo de volta, exatamente como ele era no princípio, o mesmo ministério dele, o mesmo Jesus, o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo, o mesmo ser que desceu no dia de Pentecostes, é o mesmo Espírito Santo, que está manifestado hoje, de glória em glória, está de volta a semente original para o batismo do Espírito Santo, com os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, o mesmo batismo, o mesmo tipo de pessoas, agindo do mesmo jeito, com o mesmo poder, a mesma sensação, é de glória em glória, e a seguir será transformada desta glória num corpo, como o próprio corpo dele. Veja, de onde o veremos? Abraão viu a mesma coisa. Meu irmão, que Deus te abençoe. Veja se sua inscrição está ativa, deixa aí o seu gostei ou não gostei, veja, e faça o seu comentário. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, no glorioso nome de Jesus Cristo. Amém.